Na pálpebra móvel, eu coloquei somente base, depois peguei o restinho da buchinha e bati no olho para reforçar aquela base e tirar toda a linha de expressão de acúmulo que estava ali. Peguei esse tom mais claro, vou começar a preparar o meu olho, né? Fazendo um esfumado ali em movimentos, onde primeiro vou depositando esse produto na pálpebra e depois vou começar a esfumar as bordas desse produto. Esfuma até ele ficar bem suavizado, sem marcação nenhuma. Você vai esfumando, eu levo um pouquinho ali pra fora, pra também não ficar marcado esse esfumado, pra você não ver aonde ele termina e nem aonde ele começa. Vou virar agora com um tom um pouquinho mais escurinho pra fazer a parte externa do olho. E aí eu vou depositando essa sombra ali até ela ir pigmentando. Vou pegando de pouquinho em pouquinho, vou depositando, até chegar num tom que eu quero. Logo após isso, eu vou começar a esfumar essas bordas aí, pra não ficar um olho marcado. Pego o outro pincel e vou esfumando essas bordas. Foi o primeiro pincel que eu utilizei pra aplicar a sombra mais clara. E aí, vou esfumando essas bordas aí como se fosse um U, de cabeça pra baixo. Esfuma até eu ver que não tem mais marcação alguma. Peguei esse pincel com a bruma, é uma super dica para você aplicar o seu pigmento, tá? Não coloquei sombra ali no comecinho, somente umedeci o pincel com a água termal, não foi a bruma, água termal. E olha como fica incrível, você vai depositando ali e ela super fixa, dura horas. Eu passei o dia inteiro com essa maquiagem e o brilhinho não caiu. Então, vai aí essa dica pra você que não tem cola de glitter, mas que adora usar um pigmento. Joga um pouquinho de bruma ou de água termal ali no seu pincel limpinho. Deposita o pigmento no pincel e é só aplicar. E você vai ver na quantidade que você quer, tá bom? Com o pincel de pó, vou tirar todo o resíduo, sujeiras que caiu ali embaixo, pra não ficar uma pele suja e com excelente acabamento, tá bom? Vou passar aqui um lápis de olho, esse é da Paiô, bem preto, na minha linha d'água. Pra ficar um olho mais fechadinho, mais puxado, né? Passo ali no outro também. Aí eu passo até o final, tá? De uma ponta a outra da minha linha d'água eu aplico, tá bom? Pra não ficar parecendo que faltou produto. Deposito ali novamente. Vou começar agora fazendo o gatinho. Uma super dica para vocês também é primeiro fazer a pontinha de fora, marcando o tamanho do gatinho que você quer fazer. Quando eu vou fazer o gatinho, eu não pisco para não atrapalhar na hora de eu fazer o gatinho. Toda vez que eu quero piscar, eu afasto o pincel da minha pálpebra para não correr o risco de borrar, tá bom? Esse eu fiz com um delineador em gel, delineador em líquido, tá bom? Ele é um pouco mais prático. É a prova d'água, né? Então, se acontecer eu mergulhar alguma coisa assim, ele sai em partículas. Vou fazer ali o puxadinho, que esse é o gatinho, pra ficar com aquele olhar mais de raposa, um olhar mais puxado, né? Vocês viram que primeiro eu fiz todo o desenho do delineador, fiz a marcação toda certinha, não pisco. Quando vou piscar, afasto o pincel. Sempre coloco o espelho assim mais baixo, para que minha pálpebra móvel fique livre. E aí, após isso, eu vou preenchendo ali a lateral que ficou sem produto. Porque primeiro eu fiz o corpo do meu delineado. Olha lá, preencho toda a pálpebra. Perfeito. Venho com esse pincel fininho de acabamento. Jogo um pouquinho de bruma ali para dar mais intensidade para a cor que eu vou colocar ali embaixo. Para ficar mais esfumado, não ficar somente com um lápis de olho ali. Porque quando você faz esse esfumado embaixo, você marca mais o olhar e você abre mais o seu olho. Se você tiver o olho pequeno, essa é uma ótima técnica para você estar fazendo. Escolhi um marrom mais cor de Nescau e vou esfumando ali. Vou tirando as marcações com o pincel de pó. Ó. Limpo tudo bem direitinho. Volto novamente. E vou fazer esse esfumado até ali no finalzinho.
É um esfumado um pouco mais fino. Então, se você tiver aí algum pincel que seja mais fino, para você fazer bem rente aos seus cílios, é o ideal. Volto novamente com o pincel de pó, tiro mais uma sujeirinha que caiu ali. E aí, agora eu vou voltar com aquele meu primeiro pincel e a sombra clarinha que eu usei lá em cima e vou esfumar esse marrom de baixo para ele não ficar marcado, para ficar algo suave, tá? Com o pincel seco mesmo. Vou pegando de pouquinho em pouquinho para poder ir fazendo esse acabamento embaixo. Agora eu vou fazer minha sobrancelha. Primeiro eu faço o corpo da sobrancelha, tô utilizando essa pastinha. Faço todo o corpo dela de uma ponta a outra, marcando embaixo. Ó. E aí, deixo um dedo de espaço ali na parte de cima e vou fazendo a marcação de cima. Após isso, eu vou preenchendo todo o corpo da sobrancelha. Assim fica mais fácil de você não marcar ou não borrar essa sobrancelha. E aí, ali no comecinho, eu vou dando varridinhas pra cima, somente com excesso de produto. Varridinhas pra ficar uma sobrancelha mais esfumada no começo e mais marcada no restante dela. Ó lá, como fica incrível. Vou passar a máscara de cílios na parte de cima para tirar todo esse brilhinho que caiu ali, para ficar com um acabamento mais limpo nesses cílios, para quando eu for colar os meus cílios postiços. Escolhi esses cílios que também é um formato gatinho para complementar ali o meu delineado. Eu corto somente essa pontinha do começo e 3 fileirinhas do final dos cílios, porque esses cílios ele é bem grande. Tiro qualquer pontinha que pode machucar meu olho. Passo a cola ali na parte de cima do cílio, vocês podem ver que ela é bem branquinha. E quando ela começa a ficar num tom azul, é o ponto ideal de você colar. Coloco ali a minha pinça no meio dos cílios para poder me ajudar a conseguir colocar esses cílios, porque a minha mão me atrapalha, os meus dedos, ó lá. Coloquei ali, ó, como a cola já está no ponto, rapidinho os cílios colam. E aí, eu pego só com as pontinhas ali e colo. É bem mais fácil, mais prático e dá super certo. Porque você consegue manusear melhor esses cílios, ó. Dou uma empurradinha ali pra ter certeza que tá tudo coladinho. Fica maravilhoso. Como eu passei a máscara de cílios antes, eu dou uma apertada para juntar os meus cílios nos cílios postiços. E agora passo uma máscara de cílios embaixo para finalizar esse esfumado de baixo e ficar com um olhar mais de bonequinha. E para finalizar essa maquiagem, um batom vermelho para ficar impecável. Faço ali primeiro o contorno da boca da parte de cima, fazendo tudo direitinho. Esse batom é maravilhoso, ele dura 24 horas. Se você souber aplicar ele direitinho, tem um segredo nele, que você tem que ficar aí alguns minutinhos sem falar e sem encostar os lábios um no outro, que aí ele não desgruda da boca e vai ficar até o outro dia. Esse batom é da Avon, tá bom? Ele é maravilhoso. E aí, agora eu venho fazendo a parte de cima ali, que tinha ficado um pouquinho mais baixa. E agora eu venho fazendo a parte de baixo. Esse batom é maravilhoso, vale muito a pena vocês pedirem, tá? E ficamos assim com esse batomzão vermelho pra fechar com chave de ouro com essa maquiagem. E pra finalizar, jogo uma água termal pra dar mais um frescor pra pele e tirar ali o excesso de pó que possa ter no olho. Finalizo ali com um leque e pronta pra arrasar.